Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Que bom estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais nas preciosas verdades que Deus deixou para o seu povo. Amém? E meus queridos, antes de irmos ao nosso assunto, eu peço, como sempre, que vocês deixem aí o seu like e depois, lá no finalzinho do vídeo, façam um pequeno comentário para ajudar na divulgação dessa mensagem. E também, todos aqueles que sentirem o desejo, deixem o seu pedido de oração, porque diariamente eu tenho orado pelos pedidos desse canal, ok? Veja, em 1 Pedro, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, não a fim de ficarmos procurando alguma sombra para nos escondermos da luz, mas Ele nos trouxe para a verdade, a fim de corajosamente recebermos e vivermos a divina luz. Está escrito, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Queridos, o Senhor chamou este povo, a igreja remanescente da profecia, para a glória e também para a virtude. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de nos conceder cada um dos atributos do seu santo caráter, e sendo que Ele não obrigou ninguém a vir para a verdade, mas nós viemos de livre e espontânea vontade. Agora que aceitamos o chamado de Deus, não temos qualquer direito de continuarmos assimilando as coisas do mundo à nossa vida. Meus queridos, não temos o direito de continuar utilizando o mesmo vestuário que utilizávamos quando estávamos no mundo. Nós não temos o direito de continuarmos proferindo as mesmas palavras tolas que falávamos quando estávamos no mundo. Nós não temos o direito de continuar escutando as mesmas músicas e ritmos de quando nós estávamos no mundo. E nós também não temos o direito de continuarmos nos alimentando exatamente como nos alimentávamos antes de receber a luz da verdade. Veja, quando Ellen White recebeu sua primeira visão, ela tentou achar ali o povo de Deus, mas ela não conseguiu, até que um anjo disse para que ela olhasse mais para cima. Queridos, Deus nos deu um padrão muito elevado para alcançarmos, e Ele não admite que continuemos a olhar para baixo, a olhar para o mundo, a olhar para as trevas de onde nós saímos, mas Ele nos chama a olharmos mais alto e buscarmos alcançar pelo poder do Espírito Santo a norma que o Senhor estabeleceu para os remanescentes. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para nos conceder uma segunda oportunidade de vivermos a vida imortal através do seu sacrifício expiatório, mas a sua morte também conferiu para nós a preciosíssima bênção da natureza divina, como está escrito lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. E através dessa bênção, nós podemos viver a santa, boa e perfeita vontade de Deus. Queridos, em nosso favor, Jesus realizou um sacrifício infinito, o qual a eternidade toda será insuficiente para compreendermos completamente a altura, a profundidade, a largura e a extensão do sacrifício do Salvador. Por 33 anos, Ele condescendeu em colocar sua coroa real e as vestimentas majestosas de lado, para se revestir com a humanidade, a qual se encontrava em constante decadência por 4.000 anos. E mais do que isso, Ele condescendeu em carregar por toda a eternidade a humanidade consigo. E por mais que Ele tenha sido glorificado, ainda assim, compartilhar eternamente da natureza humana é um sacrifício extraordinário que o Senhor fez em nosso favor. E tudo isso não apenas para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens, mas Cristo tomou sobre si a humanidade e veio ao nosso mundo para ensinar homens e mulheres que pela graça de Deus é possível cumprir a lei eterna. E diz o Espírito de Profecia, Satanás alegava ser impossível para os seres humanos guardarem a lei de Deus. A fim de provar a falsidade dessa alegação, Cristo deixou seu elevado comando, tomou sobre si a natureza do homem e veio à terra para colocar-se à cabeça da raça caída, com o objetivo de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de Satanás. Amigos, Cristo se tornou o segundo Adão,
Ele se tornou o cabeça da humanidade para que pudesse ser assediado por todas as tentações que os descendentes de Adão são tentados, para que dessa forma, vencendo todas elas, ele pudesse saber como socorrer seus filhos em cada uma de suas provas. Bom, como o homem Jesus viveu e como o homem Jesus venceu, e o desejo e plano de Satanás de que o mundo inteiro ficasse do seu lado foi por água abaixo. Contudo, mesmo sendo derrotado, Satanás não deixou de jogar o jogo da vida com a raça humana. Mas, se clamarmos a Deus a bênção de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, então poderemos sair vitoriosos nessa partida da vida, assim como Cristo venceu. E diz o Espírito de Profecia: temos uma grande obra a realizar para o Mestre. Após Jesus ter sacrificado tanto em nosso favor, dando sua vida em troca da nossa salvação, iremos nós, por nosso curso de ação, fazê-lo envergonhar-se de nós? Bom, é para a sua própria glória que Deus, através do Senhor Jesus, nos concede as virtudes do seu próprio caráter. E queridos, Deus deseja nesse momento do grande conflito entre a verdade e o erro que vocês e eu busquemos alcançar o mais alto padrão moral para não envergonhá-lo diante dos espíritos imundos, os quais constantemente zombam no Senhor ao apontarem para aqueles que se dizem ser remanescentes da profecia bíblica, mas que insistem em olhar e reter a fraqueza humana em vez de se apoderarem da força de Deus e da natureza divina a fim de alcançarem a perfeição de caráter. Quando verdadeiramente tivermos fé ardente em nosso Salvador, nós vamos com humildade reclamar o poder o qual está à nossa disposição. É quando nós assim lutarmos com Deus em oração, suplicando suas infalíveis promessas, quando nós buscarmos sinceramente o poder do Espírito Santo e consentirmos em morrer para o nosso próprio eu, semelhantemente a como o Pai disse a respeito do seu Filho, Ele também poderá dizer o seguinte de nós: esses são meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa pequena reflexão na mente e no coração de cada um de vocês. Tá bem? Mas antes de nos despedirmos, façamos uma oração. Nosso bom Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, muito obrigado porque em Cristo o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E muito obrigado porque o Senhor nos fez uma nação santa e sacerdotes para o seu serviço. Conceda-nos, Pai, o teu Espírito Santo e nos ajude a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.